Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês sobre a palavra do Senhor, que Deus falou comigo, e eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês, e essa palavra se encontra no livro de Salmos, capítulo 86, versículo 15. Então eu gostaria de pedir aos amados irmãos que, se puderem, abra a sua Bíblia e vamos fazer essa leitura da palavra do Senhor. Salmos, livro de Salmos, capítulo 86, apenas o versículo 15. Apenas o versículo 15. Amados irmãos, a palavra do Senhor diz o seguinte: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Essa é o versículo que nós vamos meditar, principalmente no que diz a respeito ao vocábulo que tem aí no versículo, que se chama paciente. Gostaria que vocês memorizassem essa palavra paciente, é onde nós vamos dar ênfase à nossa meditação. Esse texto falou muito ao meu coração, principalmente porque eu estava estudando sobre os atributos do Senhor, atributo de Deus, e nos atributos de Deus existe um atributo chamado paciência. E com isso, o tema do nosso estudo é a paciência de Deus, um dos atributos divinos. É esse tema que nós vamos meditar esta noite, fazer uma reflexão bastante simples, uma reflexão de forma que Deus possa estar abençoando a cada um de nós. Deus me abençoou quando eu estava estudando, quando eu estava lendo sobre os atributos de Deus. Eu gostaria que todos vocês fossem abençoados também, como eu fui abençoado. Então, amados irmãos, vamos orar neste momento, pedir a Deus que Ele ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos discernir o que Ele quer falar através da sua palavra. Baixamos nossas cabeças, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, meu Deus, por este momento, por esta oportunidade, pelo privilégio, Senhor, que Tu nos concede para estarmos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Queremos, neste momento, Senhor, Te pedir que ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos discernir o que Tu queres falar a cada um de nós. Pai, fala conosco, Pai, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Pai, fala conosco, porque nós precisamos de Ti, da Tua presença no nosso meio, na nossa casa, na vida da nossa família, Pai. É assim que nós te oramos, Pai, e te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, a paciência de Deus é igualmente uma das perfeições divinas, como sua sabedoria, o seu poder ou a sua santidade. É igualmente digna de ser admirada e reverenciada por nós. A verdade é que esse vocábulo não se acha numa concordância tantas vezes quanto os outros que nós acabamos de falar agora, que são a sabedoria, o seu poder, a sua santidade, a sua misericórdia. Mas a glória desta graça todas as páginas, em quase todas as páginas das Escrituras, amados irmãos. Então, por isso que nós precisamos a cada momento aprender o que o Senhor quer falar conosco através da sua palavra. E essa palavra que Deus colocou no meu coração é exatamente esse versículo que nós acabamos de ler, que fala sobre o atributo de Deus, que é a paciência.
que é um dos atributos divinos do nosso Deus. Amados irmãos, a paciência de Deus é sempre mencionada em conjunto com a sua graça e misericórdia, como se pode verificar consultando os livros de Êxodo, capítulo 34, 6, o livro de Números, lá no capítulo 14, versículo 18, e o livro de Salmos, o capítulo 86, versículo 15, que nós acabamos de ler. Mas eu vou fazer uma nova leitura desse versículo, para que possamos memorizar do texto que nós vamos meditar. Assim diz a palavra do Senhor. Olha só. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Então, vocês observem que essa palavra, esse vocábulo paciência, ela sempre está junto, não é? Com outros atributos, principalmente como a misericórdia, não é? A paciência de Deus, vou repetir para vocês, é sempre mencionada em conjunto com a sua graça e misericórdia. E esse versículo está em conjunto com a sua graça e a sua misericórdia, como também os outros que vocês poderão ler na Bíblia, e ele vai mostrar exatamente isso para vocês. Uma coisa que nós não podemos é negar que a paciência de Deus é realmente uma demonstração da sua misericórdia, que na verdade é um modo pelo qual essa se manifesta frequentemente, essa paciência de Deus nas nossas vidas. Deus tem o poder da paciência, como também da justiça, que é um dos atributos do Senhor. Assim a palavra hebraica, preste bem atenção, assim a palavra hebraica longanimidade divina é traduzida por tardio em irar-se. Encontra essa frase, tardio em irar-se, lá em Neemias capítulo 9, versículo 17, em Joel capítulo 2, 13, tá certo? E se você verificar em outra versão, como é na versão NVI, ela substitui o nome tardios em irar-se pela palavra muito paciente. Amados irmãos, o texto Salmo 86, 15 traz algumas verdades a destacar. E o tema que iremos meditar, como já falei para vocês, o tema é a paciência de Deus, um dos atributos do Senhor. Nós vamos meditar em algumas verdades, porque nós precisamos entender o que Deus quer falar através desse tributo, né? Desse atributo de Deus, que é a paciência, amados irmãos. Então, a primeira verdade que nós podemos ver é que a paciência de Deus se manifesta em sua maneira de lidar com os pecadores. Vou repetir. A primeira verdade, não é, que esse atributo nos mostra é a paciência de Deus se manifesta em sua maneira de lidar com os pecadores. Observe bem, amados irmãos, que quão surpreendentemente foi a paciência divina mostrada, não é, com a humanidade nos tempos de Noé, quando a humanidade estava universalmente, amados irmãos, degeneradas e corrompida. Deus não a destruiu sem antes adverti-la. Ele esperou pacientemente. Isso está lá, sabe aonde? Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Amados irmãos, Deus também esperou provavelmente, pelo menos 120 anos, está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3, durante os quais Noé foi o pregador da justiça naquela época. Encontra-se lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Leia esses versículos posteriormente que você vai verificar
completamente o que é que a palavra de Deus nos fala. Noé foi, durante esse período de 120 anos, o pregador da justiça. Assim, mais tarde, quando os gentios não só cultuavam e serviam mais a criatura do que o Criador. Vou repetir, assim mais tarde, quando os gentios não só cultuavam e serviam mais a criatura do que o Criador, mas também cometiam as mais vias abominações contrárias até mesmo à natureza. Ela se encontra, sabe aonde, amados irmãos? Lá em Romanos capítulo 1, 19, 26. Quem já leu Romanos, o livro de Romanos, esse primeiro capítulo, quando a gente lê o capítulo 1, e nós olhamos e vemos o capítulo, meditando nesse capítulo 19 e 26, do versículo 19 ao 26, nós vemos exatamente isto. Deus permitiu que todas as nações, amados irmãos, seguissem os seus próprios caminhos. E lhe deu chuva do céu e colheita no tempo certo. Está lá em Atos capítulo 14, versículo 16 e 17. Então, amados irmãos, essa é a primeira verdade que nós podemos ver, não é? Sobre esse atributo de Deus, a paciência, que é um atributo divino. Amados irmãos, a outra verdade que nós podemos ver, a segunda, é a paciência de Deus foi exercida e manifestada para com Israel. Observe bem, Deus suportou os seus costumes no deserto por um espaço de quase 40 anos. Está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 21 e Atos 13, 18. Posteriormente, quando os israelitas entraram em Canaã, seguiam os maus costumes das nações ao seu redor e se voltaram para a idolatria, amados irmãos. Ainda que Deus os tenha castigado, não os destruiu por completo, mas a sua angústia levantou libertadores para com eles. Olha que maravilha Deus fez com esse povo, com Israel. Quando a iniquidade deles aumentou, a tal ponto que ninguém senão um Deus de infinita paciência poderia suportá-lo. Deus o poupou durante muitos anos, antes de deixar que fosse levado para a Babilônia. Como vocês têm um conhecimento sobre isso, amados irmãos, eles passaram um período grande na Babilônia. Finalmente, quando a sua rebelião contra Deus atingiu o auge pela crucificação do seu filho, Deus esperou 40 anos antes de enviar os romanos contra eles. E isso só depois que julgarem que não eram dignos da vida eterna. Veja só que paciência Deus tem com o seu povo, que teve com Israel. Está lá em Atos capítulo 13, 46. Amados irmãos, a terceira e última verdade que nós podemos ver sobre esse atributo de Deus é o seguinte: a paciência de Deus é exercida e manifestada para com o mundo de hoje. Então vocês observem que o primeiro atributo que nós vimos foi o quê? A primeira verdade, a paciência de Deus se manifesta em sua maneira de lidar com os pecadores, que foi na época de Noé. A segunda verdade é a paciência de Deus foi exercida e manifestada para com Israel. E a terceira e última verdade que nós podemos observar é que a paciência de Deus é exercida e manifestada para com o mundo de hoje. E como é essa manifestação da paciência de Deus para o mundo de hoje? Como é o comportamento de cada um de nós, do povo desse período do mundo de hoje? Observa-se que por toda parte as pessoas pecam arrogantemente. A lei divina é
pisoteada e o próprio Deus é desprezado abertamente, amados irmãos. É muito espantoso que Deus não elimine de vez aqueles que tão descaradamente o desafiam. Amados irmãos, isso é uma coisa que, para nós ficar indignado com isso que está acontecendo. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é paciente demais. Foi paciente antes e está sendo paciente hoje, atualmente. Vejam só, porque Deus não corta da face da terra o infiel e o encarnecedor, como fez com Ananias e Safira? Por que ele não faz isso? A resposta de imediato é porque Deus é paciente. Por que não faz? Porque, outra pergunta, por que não faz a terra abrir a boca e devorar os perseguidores do seu povo? Para que a semelhança de Datã e Abião seja tragado vivo para o abismo. Isso se encontra, sabe onde, amados irmãos? Lá em Número capítulo 26, versículo 9 e Deuteronômio 11, 6. Em Número capítulo 26, versículo 9, fala exatamente da perseguição de Datã e Abião ao povo de Deus. Eles dois eram perseguidores. E lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 6, fala exatamente quando eles foram tragados vivos para o abismo. Pela ruindade, o mal que ele fazia com o povo de Deus naquela época. Amados irmãos, e o que dizer da apostasia dos cristãos, em que agora todas as formas de pecado possíveis são toleradas e praticadas. Isso acontece, inclusive, nas igrejas, atualmente. Que às vezes nós ficamos até estarrecidos. Nós não acreditamos no que está acontecendo. Só tem mais uma pergunta que podemos fazer. Porque a justa ira provinda do céu não põe fim em tais abominações. Por quê? Somente uma resposta é possível, porque Deus tolera com grande paciência os vasos de uma ira preparados para a destruição. Está lá em Romanos capítulo 9, 22. E para concluir, amados irmãos, essa meditação, o Deus da paciência, está lá em Romanos capítulo 15, versículo 5. Depois vocês podem dar uma olhada nesse capítulo. É um dos atributos divinos. A divindade é assim denominada. Primeiro, porque Deus é tanto o autor quanto o objeto da graça, da paciência dos santos. Segundo, meus amados irmãos, porque isso é que ele em si mesmo, porque é isso que ele é em si mesmo, amados irmãos. Paciente é uma das suas perfeições. E terceiro, como um modelo para nós, como diz a palavra do Senhor, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Está lá em Colossenses capítulo 3, 12. Ó, amados irmãos, Deus é muito paciente. Como é paciente? Que a nossa meditação, amados irmãos, nessa excelência divina, que é a paciência, amoleça os nossos corações, amados irmãos.
sensibilize as nossas consciências e que possamos aprender a paciência santa, a saber a submissão e a vontade divina e a perseverança na prática do bem. Busquemos, amados irmãos, fervorosamente a graça para podermos imitar esta excelência divina. Amados irmãos, a paciência, portanto, sejamos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 48. Amados irmãos, que Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus aplique a sua palavra a cada um de nós. Ó Pai, abençoa, Senhor, o teu povo. Abençoa, Pai. Vamos orar, amados irmãos. Vamos agradecer a Deus a sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, meu Deus, por este momento, pela oportunidade, Senhor, que Tu nos desse para ouvir a Tua voz. Pai, continua, Senhor, a falar conosco, Pai. Continua, Senhor, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Continua, Senhor. Sabemos, Senhor, que nós não somos merecedores de nada. Sabemos, Senhor, que nós somos pecadores. Mas nós precisamos de Ti, Pai. Pai, continua tendo paciência conosco, Pai. Abençoa cada um de nós. Abençoa, Senhor, cada um que está aí me ouvindo neste momento, Pai. Fica conosco, Pai. Nos dá, Senhor, a Tua paz. Nesse momento que estamos, Senhor, um momento de pandemia do coronavírus, Pai, do novo coronavírus. Nos ajuda, Senhor. Ouve, Senhor, o clamor do Teu povo, Pai. Tu sabes, Senhor, Tu conheces o coração de cada um, Pai. Tu sabes, Senhor, quanto nós estamos aflitos, mas cremos, Senhor, que Tu está no controle de tudo, Pai. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, continua a nos abençoar e nos dar a Tua paz. É assim que Te oramos, Pai, e Te agradecemos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.